Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um programa Visão Sistêmica, aqui pela Com Brasil, programa que entra no seu lar levando as constelações familiares desse fantástico alemão, Bert Hellinger, filósofo contemporâneo, um dos poucos filósofos que teve a oportunidade de criar uma filosofia e vê-la em aplicação, o quanto de bem ele fez para a comunidade, né, para o mundo, para o planeta, porque ela está hoje nos 5 continentes do mundo, levada pela sua esposa Sophie Hellinger, que desenvolve, né, com maestria. Ela é a CEO, né, do Instituto Hellinger, da Hellinger Schule, pelo mundo. Esse casal simpático que veio a serviço de algo maior, a serviço das constelações familiares. Eu sou Genésio Lopes Mendes. Tive a alegria de ter um contato com o Bert Hellinger e um chamado para as constelações. E hoje estou aqui no Visão Sistêmica, levando essa filosofia de vida até o seu lar. Mas com alegria, porque hoje está aqui no nosso estúdio Arlete Menegatti. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Genésio, obrigada. Uma honra estar aqui, poder falar um pouco, né, sobre a constelação familiar que a gente ama tanto. Que delícia ver as imagens do querido Bert Hellinger, né, Genésio? A gente sempre se encontrava nos seminários. Isso, Arlete, que é responsável em decorar, em participar, uma dessas pessoas que é mola propulsora da constelação familiar no Brasil, como Mimansa, a Erika Fanning, o Peter, o Renato Chan, a Simone Arrojo, a Arlete Menegatti, esse pessoal Décio, a Vilma, e desculpa mais quem eu não citei, mas que sempre estavam nos seminários. Eu tive a oportunidade de participar em 3, do Bert aqui no Brasil, depois ele não teve mais, mas a Arlete falou que vai falar um pouco de constelação. Vai nada, eu vou sugar muito, você vai falar muito aqui com a gente. Então a gente sempre gosta de saber qual foi o teu chamado, Arlete? O que te chamou para a constelação familiar? Eu conheci a constelação familiar através de uma grande amiga, Marisa Oliveira. Ela tinha um espaço em Jundiaí, e o Renato, que participou ou da primeira formação da Mimansa, ou uma das primeiras, eu não sei dizer, que foi em 97, né? Isso, até que a antes, Mimansa fez a primeira formação dela, a Mimansa que trouxe para o Brasil a constelação. Ele fazia workshops de constelação no espaço dela. E aí lá eu fui conhecer e me apaixonei, né? Fui constelada pela primeira vez com o Renato Bertatti, e depois disso eu não parei mais de conhecer, de ir a alguns workshops. E eu trabalhava com medicina do ambiente na época, e uma cliente, amiga também, a Gláucia, chegou um momento que ela me falou, ela era consteladora empresarial, ela já tinha uma formação, né? Ela não atuava, mas tinha uma formação. E ela falou para mim: Arlete, por que você não faz a formação, né? Você acabou de me constelar. E eu tinha sempre a visão assim, porque quando eu percebia que tinha algum emaranhamento, algum conflito e que era sistêmico, eu sempre indicava muito as constelações. E quando ela falou isso, eu falei: verdade, eu senti uma coisa boa, né? Sim. Aquele chamado, como você disse, que não tem como nem passar, né, pelo não. Vírus, nós estamos na era do vírus, né? Pegou o vírus, não tem como. É um vírus que você não quer se curar. Não quer. Se tiver algum remédio, não me dá. Não me dê de jeito nenhum, totalmente. E a partir daí eu fiz a formação, chamei ela para ela fazer comigo, eu fiz a minha primeira formação com a querida, minha grande amiga, né, Simone Arrojo. Com a Simone, claro, eu também. Com a Simone. E depois disso eu fiz o training camp, fiz o training camp antes na Alemanha, com o Bert e a Sophie. Sim. E depois eu fiz uma outra formação com a Hellinger Schule, aqui no Brasil. No Brasil, a primeira, né? Você está lá na turma. E agora eu estou fazendo pós-graduação, está finalizando a minha pós-graduação em constelação com a Hellinger Schule. Eu sou da primeira turma de pós, e é um prazer, é muita coisa para aprender sempre, para conhecer sempre, é um caminho infinito, e eu tenho um prazer enorme, e acho que foi uma honra poder conhecer pessoalmente, né, o Bert Hellinger, porque desde 2012 que eu comecei a fazer as decorações dos eventos Hellinger em São Paulo, então eu fui a
todos os seminários que ele veio desde então, né? O último, no último ano ele veio 2 vezes ao Brasil. Foi então abril e setembro, eu acho, abril e novembro. Isso mesmo, você esteve, né? Fui constelado. Ah, pelo que Bert. lindo, Tá que bom, lindo, né? que lindo, É o chamado verdade. grande, Dia dos Pais. Ele teve em junho, né? Julho, porque eu fui constelado no Dia dos Pais com meu filho, o mais velho, o Júnior. E eu Pelo Bert, que honra, hein? Nossa, meu, que é o honra, chamado, né, Arlete? honra. Não tem isso aí. E o quanto eu mudei o meu rumo de vida, e eu vou aproveitar, como a Arlete levantou tanto o campo mórfico, a energia desse lugar, desse programa nesse momento. Se você que está em casa assistindo o nosso programa aqui pela Com Brasil, essa família que cresce, esse programa de rede nacional, através do Sky 28, através da Vivo 239, se você tem NET 3, olha, está aí. Também na GVT, na TV aberta de São Paulo, né, o nosso programa vai aos domingos às 16 horas e com reprise às terças-feiras às 21 horas, 21h30, perdão. E aí, como está entrando na sua casa essa filosofia da constelação familiar, se você for convidado a um workshop de constelação, não perca essa oportunidade. Por quê? Ninguém vai ficar mandando mensagem para você, ninguém vai tentar te alienar. É algo que é muito orgânico para o ser, porque a constelação ela vai atingir partes do teu corpo que estão esquecidas. A gente vive hoje muito no mental. E aí, o que acontece? Você vai sentir no seu cérebro límbico, no seu cérebro reptiliano, de sensações, o quanto o corpo é importante. O Bert, ele é o filósofo das relações, né? Exatamente. Porque nós crescemos em relação. E o quanto ele deixou para nós as Ordens do Amor, 108 livros, 33 editados em português, né? Traduzidos. Então, uma extensa literatura, vídeos na internet. Não deixe de tomar contato, que é uma filosofia curativa para a sua família, para a sua organização, para as suas questões jurídicas, para as suas questões de saúde, questões com seus pets, né, com a veterinária, e com a questão educacional, com a pedagógica. Então, entre em contato. E hoje, mais uma vez, a alegria de estar aqui gravando com a Arlete Menegatti para vocês. Essa figura que tanto contribuiu, né, nos eventos do Bert, né, ambientando, né, aqueles ambientes harmônicos, aqueles arranjos maravilhosos. E você me deu alguns, sabia? Que eu pedi, ó, Arlete, posso levar? Acho que eu levei uns 2 para casa, então eu já estou agradecendo aqui. Eu não roubei, não, eu pedi, tá bom? Tá bom, claro. Então, lógico, Arlete, claro. hoje você vive de constelação, é isso? Teu propósito Sim. de vida é levar a filosofia hellingeriana para as pessoas. Isso. Eu sou consultora em ambiente também, né? Inicialmente, quando entrei em contato mais profundamente com a constelação, eu trabalhava com a medicina do ambiente, já nessa época, e começou a ter muita força, uma demanda muito grande na constelação, e eu não conseguia mais pegar os projetos de medicina do ambiente, né? Tinha uma outra força me chamando para um outro lugar, tanto que eu montei um curso de formação de medicina do ambiente para poder formar consultores, para que eles pudessem pegar os projetos, porque na medicina do ambiente também é uma visão muito ampla, né? Sim. Ela é multidisciplinar, Sim. então, como tem pouquíssimos profissionais nisso, eu formei, hoje tem consultores que eu posso indicar, porque eu não pego, né? Pelo menos atualmente não estou pegando projetos. E o importante dessa visão sistêmica é isso, você entender o quanto os elementos influenciam energeticamente no ambiente, né? Tanto pelo olhar, né, pela admiração pelo belo, como pela sua disposição, ao qual eles contribuem com aquele contexto ambiental do cliente. Então, tem alguma conexão com o Feng Shui? Eu utilizo... É uma das técnicas. Também, mas é uma das técnicas, e não é a principal, mas é uma delas, né? Ela é uma técnica importantíssima, que acho que perdeu muito da profundidade quando veio para o Ocidente, mas quando estudada de uma forma profunda, ela é fantástica também. Como tudo, né, deve ser estudado na fonte, né? Como e a gente honrar a fonte é importante. Exatamente. E aí eu quero saber uma coisa aqui então, vamos lá. Vamos explorar bastante, Arlete, aqui no bom sentido. E
Hoje você usa a visão hellingeriana, as histórias das ordens do amor, das ordenações do amor, de inclusão, respeito e equilíbrio de troca, na harmonização dos teus ambientes? Então é lindo, porque depois que eu fui me aprofundando na constelação, eu vi que eu já utilizava sem ter consciência exata do que era, Ok. e principalmente a percepção do campo, porque eu fazia algumas leituras na casa que racionalmente para mim tinha todo sentido, né? E a cliente falava, bom, é isso mesmo, mas eu não consigo entender como se eu li isso a partir dessa informação que você me passa. E, na verdade, eu já estava percebendo as informações, as memórias que Sim. ficam absorvidas no espaço, né, nos objetos, nas paredes, de todo um sistema, né, da família que mora atualmente e das anteriores também. Então tem Ok. uma ligação muito bonita, tanto que eu uni, né, eu incluí a constelação na medicina do ambiente. Que legal, é uma das técnicas que você usa para gerenciar todo esse projeto. Exatamente, E aí, exatamente. isso que eu quero que se coloque para o telespectador, para a telespectadora que está em casa, e a importância, né, de ter uma harmonia quanto ao ambiente. Me diz, nesse ponto de você, as egrégoras formadas, a energia dos moradores influenciam nesse ambiente de que forma? Então influenciam totalmente, né, o que se sabe é que o ser humano pode mexer, né, na decoração, na construção, mas não é só materialmente que ele influencia o ambiente, né, ele influencia através das suas emoções, dos seus pensamentos, principalmente aqueles que são repetidos, né, que passam a ser um padrão. Então, numa casa, num ambiente onde tem muita briga, por exemplo, é essa frequência, essa informação que vai estar vibrando ali. Então, se essa pessoa de repente vende o imóvel, entra uma outra família, essa frequência tem que ser alterada, transformada, porque senão isso vai influenciar os moradores, né? Só que, então, aí você percebe essa interatuação. Então, o ser humano influencia o ambiente também Influencia o ser. influencia o ser humano. E é interessante você colocar isso, Genésio, nesse momento, porque em função do momento que nós estamos atualmente, todo mundo foi para dentro de casa, né? Para um confinamento, e a casa é simbolicamente nós mesmos, né? A minha casa é um reflexo do que eu sou nesse momento de vida, porque isso se materializa externamente, né? Então, a partir do momento onde todos tiveram que ficar muito mais dentro da casa, muito mais presentes, muita coisa começou a emergir. Energia, muita poeira cósmica, né? E a maior cátedra, né, me corrige, é o ser humano. A maior cátedra tua é o teu corpo. E ele seria, vamos colocar, o santo da igreja, né, da tua casa, os elementos que estão lá dentro. Por quê? Eu vejo muita gente falar assim, não, porque na minha casa tem alguma coisa de ruim. Sinto informar, são os habitantes ou os ex-habitantes dessa casa. Porque tudo emana, claro, existem as questões espirituais que nós não estamos falando aqui, mas eu acho que o maior influenciador do local que você vive é o próprio ser humano que está lá dentro, Arlete, ou não? Quando você diz isso, a pergunta seria, mesmo que tenha sido uma influência nociva de moradores anteriores, por que hoje você está nesse lugar, Isso, né? exatamente. Então, não existe coincidências exatamente. Você está numa fase da sua vida onde isso é que está se refletindo. Só que o que é bonito, né, de olhar é se você for parar num ambiente onde tem algum problema, isso é um desafio, né, uma oportunidade. Qual é o seu desafio nesse momento? A sua casa, o seu ambiente vai mostrar. Então, isso não necessariamente pode continuar a ser um problema, e Sim, sim o contrário, uma oportunidade
para você trabalhar e resolver um problema que já estava com você e agora está emergindo, né? Que legal. E o quanto nós podemos ser gentis com o universo, né? Quando você cria e melhora aquela egrégora, você melhora você melhora uma parte do mundo, ou seja, somos a cura que o mundo precisa. Quando você se cura, o ambiente se cura, o mundo se cura. E aí, então, e agora eu quero que você seja mais específica, que eu fiquei curioso, e talvez o pessoal em casa também, como é que você, onde entra as constelações nesse olhar de residência? Ok, eu vou dar um exemplo que acho que vai ficar para ir Ótimo, bem cases são, adoro, no adoro. ponto que você me diz, né? Um casal que estava fazendo a medicina do ambiente, eles haviam comprado um apartamento e eles estavam com muitos problemas para mudar para esse apartamento, né? E eu inicio sempre a consultoria conforme a necessidade do cliente, né? Cada caso é um caso. E num determinado momento dessa consultoria, eu vi que havia algo que era sistêmico nesse problema, Sim. que eles não conseguiam mudar, né? Então, cada hora era um probleminha que aparecia, eu falei, isso está além. Isso daqui tem algo por trás disso, tem alguma dinâmica que eles não estão conscientes disso. Eu fiz uma constelação com eles, porque aí eu levo, né, os meus bonecos. E ali nós sentamos e fizemos, eu fiz uma constelação com esse casal, e o que apareceu foi que esse apartamento, ele havia, olha que bonita essa história, havia sido comprado com o dinheiro da esposa, que ela havia herdado do primeiro marido. E o que mostrou essa constelação é que quando, e foi uma morte trágica, ele faleceu pouco tempo após o casamento, na frente dela, então foi uma dor muito grande. Sim. E o que apareceu, né, nessa constelação é que quando ele deixou o primeiro apartamento para ela, e ela vendeu para comprar esse, era como se fosse tudo que ele pudesse dar para ela para compensar essa falta, essa tragédia de um amor que ele não ficaria, né, aí, dele para não ter compensar a ficado. falta, exatamente, Isso. do tempo que ele se poupou. Né, que ele faleceu cedo, no início de, né, um casamento. Então existia esse sentimento nele e era para, não que havia algum problema dela ter casado, ao contrário, isso ficou muito claro, mas é que era um dinheiro para ela usar com ela. Foi tão interessante isso, porque na hora o marido atual falou assim, eu sempre falei isso, eu sempre senti isso. Que a gente sente. E então, e na hora veio uma paz e algo ali se dissolveu de uma maneira, uma tristeza que havia, o honrar isso que ele deu, que ele deixou para ela usar com algo que era para ela, só para ela, não era para a filha, não era para o novo marido, era algo com ela. Era o carinho e o amor que ele tinha direcionado para aquela mulher que ele devia ter sido apaixonado e fez. Eu quero aproveitar... E foi interessante porque eles não conseguiam nem mudar e nem vender esse apartamento. Depois dessa constelação, venderam exatamente, rapidamente. Então, eu quero colocar para você que está assistindo o nosso programa, que você entenda que a constelação ela vai trazer informações ocultas do sistema, mas não são constelações, não são informações holísticas, esotéricas, religiosas, não. São campos mórficos de informação. Se você quiser conhecer melhor, são os campos mórficos, estudados por um grande inglês chamado Rupert Sheldrake, também na literatura de constelação, nos vídeos, nas próprias redes sociais da Arlete. A Arlete fala muito bem, né, sobre campos, sobre constelação, nós também do Visão Sistêmica. Então, venha conhecer essa técnica maravilhosa. Seja onde você estiver, mas quem eu escolho? Ouça seu coração. Qualquer lugar do Brasil que você estiver ouvindo, se ouvir falar em constelação, vai lá, conversa com o facilitador, né? Óbvio que se for em Jundiaí, vai na Arlete, se for em São Paulo,
eu também fico à disposição. Né? Então, tem essa, não, mas ouça, se você sentir esse chamado, como a Arlete um dia sentiu o chamado de conhecer a constelação com o Renato, né, de conhecer, eu tive o chamado de conhecer a constelação com a Simone, qual eu tenho gratidão, porque me ensinou sobre constelação, frequentei bastante as constelações, o curso dela, fiz 11 módulos, e confesso aqui que eu não sou formado em constelação, eu não terminei o curso, nenhum, né? E eu dou curso de constelação. Agora, não entenda como é isso, eu também não entendo, mas eu gosto de deixar bem claro, porque às vezes as pessoas... Eu tive uma época da minha vida que eu cheguei a dar aula em faculdade sem ser professor. Como prescrever o crime, eu posso falar. Numa faculdade de São Paulo, só eu, 2 professores conheciam da matéria, que era desenvolvimento de restaurantes, desenho de restaurante industrial. E eu conhecia da matéria, e eu fui convidado. Aí eu falei para o reitor, eu não sou formado, eu não tenho curso superior para dar aula aqui. Ele falou, não, está tudo bem, os alunos gostam. Eu fiquei um bom tempo lá. Não sei, isso é da constelação. Então eu gosto de me confessar, para que se alguém reclamar, eu já digo. Bom, e vamos lá para uma outra história. Aline, tá lindo, eu vou te convidar para fazer mais um programa. Você topa para a gente continuar? Topo, claro. Topa? Claro. Porque claro. eu preciso chamar agora as dicas da Aline Dalcin. Por quê? Porque a Com Brasil tem como objetivo, a TV comunitária brasileira, ela congrega todas as TVs comunitárias do Brasil. E um dos nossos objetivos, podemos falar do nosso propósito como emissora, é levar conteúdos do Brasil para o Brasil. Esse objetivo de quebrar, nada contra esse monopólio que se formou no eixo Rio-São Paulo, inclusive o sotaque da televisão brasileira é paulista, isso me incomoda, porque eu adoro o sotaque nordestino, gaúcho, mineiro. Então, uma das conclusões que a gente chegou é de trazer conteúdos do Brasil para o Brasil, para os cantos do Brasil, como a gente chama. Então tem Acre, Rondônia, nós temos um programa aqui de debate na TV, temos vários programas que o pessoal de Roraima, do Acre, lá do Sul. Então eu vou chamar as dicas da Aline Dalcin, que também é uma coach sistêmica. Então fica com vocês a dica da Aline Dalcin de hoje. Olá, Genésio. Olá, telespectadores e telespectadoras da Com Brasil. A minha dica de hoje vamos falar sobre a correta mentalização, ou seja, vocês estão vigiando os seus pensamentos? Vocês estão atentos a cada pensamento, a cada emoção? Porque nós somos como se fôssemos magos, a gente faz magia. Pasmem, porque tudo que a gente pensa, a gente sente, a gente vibra e a gente cria aquilo. Então, quando a gente pensa em coisas positivas, além de elevar a nossa frequência vibracional, de nos elevar ao nível de consciência, a gente fica num estado mais leve. Ao contrário de quando a gente tem pensamentos nocivos, que fazem mal, que são pensamentos que nos deixam no dia a dia com uma vida pesada, porque são pensamentos que nos colocam para baixo, principalmente pensamentos de depreciação. Depreciação nada mais é do que a gente não vê o valor que nós temos, a gente não vê o nosso devido valor, porque nós não fomos ensinados a isso. Aline, gratidão por mais uma dica, né, aqui no programa Visão Sistêmica. Seja muito bem-vinda sempre aqui, viu? Um abração para todos aí de São Borja e do sul do Brasil, né? Bom, eu vou aproveitar aqui que nós estamos falando do sul, vamos até Curitiba. Vou pedir para o Lucas colocar o banner, e eu também vou convidar você, Arlete, workshop de constelação com cavalos, com o percursor e precursor da constelação. Paulo criou, sim, a constelação familiar com cavalos. Você vai ser constelada por esses animais maravilhosos. 26 e 27 de setembro, você vai ficar um dia inteiro, sábado e domingo, com alimentação, uma polenta maravilhosa, lá no Ecos, né, de Curitiba, que é o espaço do Paulo Neumann, com 14 animais fantásticos que conhecem muito de constelação. Arlete, eu vou falar,
melhor do que muito facilitador, inclusive eu. Eu tenho o maior orgulho e prazer de perder para os cavalos. Mas enfim, nós estamos a 2 minutos do término do programa, vai muito rápido isso, e eu quero que você faça as considerações semifinais, porque a Arlete vai estar mais um programa com a gente, não dá para ter uma figura dessa maravilhosa com um programa só. E já já a gente vai voltar com o programa semana que vem. O que eu gostaria de dizer é que a constelação é algo extremamente importante na vida de quem realmente se abre para ela. Ela transformou a minha vida e eu sei que sempre vai continuar transformando. E eu queria finalizar com uma frase do Bert Hellinger, que eu tenho até na parede lá no meu espaço, que ela é curtinha e muito simples e fala tudo sobre a constelação. Ela diz assim: de repente a alma vê, esse é o caminho. É uma frase do Bert Linda, que fala linda. tudo sobre a constelação, não é? E a constelação vai fazer isso, telespectador. Fazer e dar aquela cutucadinha na tua alma, honrando tudo que você tem, para que você olhe a vida de uma maneira mais florida, mais bela, mais generosa. Que é isso que a gente veio fazer aqui, perpetuar a vida nesse planeta. Eu tenho profunda gratidão pela sua audiência. Mais uma vez, o agradecimento a toda essa família da TV Com Brasil, ao Fernando Mauro, nosso presidente, e a você, que faz com que a gente esteja aqui. Até o próximo Visão Sistêmica, se Deus quiser. Fiquem bem.